1899 é a série que tá todo mundo falando atualmente na internet. Primeiro, porque de certa forma ela é a sucessora espiritual da série Dark. E segundo, porque tá rolando uma treta de uma certa acusação de plágio. Dito isso, eu fui lá assistir essa série porque sou muito fã de Dark e queria ver se valeria a pena assistir essa série e também para poder comentar com vocês os pontos positivos, negativos e com certeza os polêmicos que encontrei. Isso tudo logo após a vinheta. Olá, coringueiros e coringueiras! Sejam bem-vindos ao canal Nerd Coringa, seu canal sobre filmes, séries, animes e cultura nerd no geral. 1899 é uma série de ficção científica alemã da Netflix. Ela foi feita pelos mesmos criadores da série Dark, Jan-Tie Friese e Baran bo Odar, ou quase isso. Ela estreou faz pouco tempo, no dia 17 de novembro. É uma série que tem como principal característica a questão de ser multilingüe, ou seja, tem várias pessoas de nacionalidades diferentes falando idiomas diferentes na série. Além disso, em resumo, a série conta uma história que ocorre no ano de 1899, onde os tripulantes do navio Kerberos, formado por pessoas de várias nacionalidades e que estão tentando buscar uma vida melhor na cidade de Nova York no final do século XIX, precisam mudar seu rumo após encontrar outra embarcação à deriva, o navio Prometheus, que estava desaparecido há anos. Após esse ocorrido, eventos estranhos começam a acontecer, criando uma tensão crescente entre todos a bordo. Os passageiros passam a ter experiências anormais e inexplicáveis, perdendo o senso entre a realidade e a loucura, e terão que investigar os segredos escondidos no navio. 1899 possui uma trama imersiva, cheia de reviravoltas e constantes mistérios que podem ou não fazer sentido. Pontos positivos. O ponto principal e melhor da série acredito ser os questionamentos filosóficos. Adoro quando tem obras que usam da mídia para abordar questionamentos filosóficos sobre ciência e religião, além de mitos gregos. Apesar da grande quantidade de personagens, a série teve uma boa progressão dos acontecimentos, deixando o ritmo bom para a série, mas só depois dos 2 primeiros episódios, mais ou menos. As atuações dos atores no geral achei ok, com exceção da Emily Bisham e Rosalie Craig, que destoavam dos demais. Para deixar mais claro, ao meu ver, os outros atores pareciam pessoas normais, enquanto elas duas pareciam que estavam atuando em novelas. Daí ficou parecendo que ou os outros atores eram melhores do que elas duas, fazendo assim atuações mais naturais, ou eles estavam fazendo atuações ruins, enquanto elas duas estavam realmente atuando. Daí nesse caso não sei quem estava atuando bem ou não. O Andreas Pittman, ou quase isso, o nosso querido Jonas de Dark, estava atuando de forma deveras funcional. Outro ponto positivo, com certeza, é a ambientação, que é muito bem feita, com cenários ricos em detalhes. Do mesmo modo, os figurinos ficaram muito bons também, pelo menos para uma pessoa leiga no assunto que nem eu. Esse ponto não chega a ser nem positivo nem negativo, acredito que seja mais uma questão de gosto. A fotografia de 1899 simula a de Dark, com ambientes escuros no geral e na forma de gravar. Quem assistiu Dark vai entender o que eu tô falando. Inclusive, cada episódio termina com músicas de forma similar à de Dark, só que são músicas menos Dark que em Dark, entendeu? Agora será a parte com alguns spoilers, então se não quiser ver, pule para esse tempo aqui. Momento sommelier de CGI. No geral, achei o CGI muito bom, com exceção de uma única cena onde os cristais pareceram muito mal feitos, com a iluminação destoando do cenário. Tirando isso, os cenários e efeitos estavam bons. Pontos negativos. A série possui muitos personagens e até agora a maioria deles são desnecessários. Aparentemente a série foi projetada para ter 3 temporadas, contudo, como estou analisando somente a primeira temporada, a maioria dos personagens não fizeram nada. Sei lá, de uns 20 personagens que têm certo protagonismo, apenas 4 realmente fizeram alguma coisa para movimentar a história. Daí pensando que serão 3 temporadas, essa temporada foi completamente mal balanceada, com uma porrada de filler. Claramente dava para reduzir os 8 episódios para 6. Na minha opinião, a série por enquanto não é melhor que Dark. É notável o grande valor de produção atrelado a ela, mas a menos que ela vá ter alguma coisa muito marcante ou que consiga explodir cabeças na próxima temporada, não vejo ela superando Dark.
O próprio final de temporada, ao meu ver, já foi meio que lugar comum o suficiente para quem curte ficção científica e que aparentemente é o público-alvo dessa série. Achei essa temporada um completo desperdício de tempo, se a gente parar para pensar que talvez nada do que estava sendo mostrado realmente importou no final. Diferente de Matrix, por exemplo, que segue a mesma premissa de dúvida da realidade. Lá, eles não demoram para tirar o personagem principal da ilusão e mostrar a realidade, fazendo com que o que ele faça não seja visto como em vão. Já na série, eles demoram 8 episódios para fazer isso, e no final só fez perder tempo assistindo mesmo. Não sei se vou continuar vendo a série quando sair a próxima temporada. Comparando também com o filme Triângulo do Medo, de 2010, que tem também muito em comum com a história da série, não só por se situar em um navio, mas por ter a questão de loop temporal, o emprego de tempo por parte de quem está assistindo ao filme é bem menor para ver algo que não será considerado como real para a história, fazendo com que o espectador não se sinta tão lesado por ter seu tempo roubado. O filme possui apenas 1 hora e 39 minutos, enquanto a série tem 8 episódios de aproximadamente 1 hora cada. Pontos polêmicos. A única coisa polêmica que vale a pena citar sobre essa série é que a quadrinista brasileira chamada Mary Cagnin acusou a Netflix de plagiar sua HQ Black Silence, publicada em 2016, para produzir a série 1899. No Twitter, ela publicou algumas similaridades entre a HQ e a série, comparando inclusive fotos da sua HQ com imagens da produção da série da Netflix, como as imagens das pirâmides pretas, os olhos com ângulos similares e com as pirâmides nos olhos. Ela também cita como comum, abre aspas, as escritas em códigos, as vozes chamando por eles, detalhes sutis da trama como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas. Eu li a HQ, que ela disponibiliza gratuitamente para download, e ao meu ver, não houve plágio, mas não vou botar a minha mão no fogo por ninguém. Se ela quiser processar a Netflix, tá tranquilo. Contudo, quantas vezes a gente já não viu pirâmides pretas em filmes? De cabeça posso citar aqui alguns filmes sci-fi, como o filme The Void, de 2016, e Alien vs Predador, de 2004. Também tem a Pirâmide do Apocalipse no desenho X-Men Evolution, sem contar as outras obras que eu não conheci ainda que devem ter pirâmides pretas. Sem contar que a gente conhece as 3 pirâmides do Egito, certo? E se eu contasse que, de acordo com um capitão explorador naval dinamarquês chamado Frederick Norden, havia uma 4ª pirâmide preta em Gizeh. Mas que porra é essa? Não se sabe onde ela foi parar, só se conhece essa conversa porque Norden escreveu o livro Viagens no Egito e na Núbia. Esse é um livro póstumo, e nele o autor relata suas descobertas e compartilha desenhos detalhados de sua expedição ao Egito, realizada a pedido do rei Cristiano VI da Dinamarca em 1737. Enfim, sendo verdade ou não que ele tenha encontrado uma pirâmide preta no Egito, o relato foi feito por volta de 1737. Com relação aos triângulos nos olhos, além de mostrar olhos no ângulo da câmera que ela usou, é muito comum, tanto no cinema quanto em HQs, usar esse ângulo. Em Naruto é usado sempre que eles querem mostrar os olhos dos personagens que usam dojutsu, ou poderes oculares. Inclusive, tem um personagem chamado Shira Baru, ou Baru, que tem um Sharingan em forma de triângulo. Sem contar que na HQ dela, o que deu pra entender é que os personagens ficam com os olhos com triângulos quando são assimilados pela pirâmide. Inclusive, não sei se entende direito, mas pra mim a pirâmide preta é uma metáfora para a depressão. Inclusive, o nome da HQ é Silêncio Preto, mas aí é só a minha interpretação mesmo. Enquanto que na série, o olho com a pirâmide representa o despertar do sonho através da mini pirâmide preta, que possui a saída daquela realidade, ou pelo menos é isso que dá a entender. Na série existem 3 pirâmides, uma grande, que ninguém sabe muito bem para que serve ainda, e 2 com a saída daquela realidade, sendo uma preta e uma colorida. Escritas em códigos existem em vários filmes, onde as pessoas começam a escrever nas paredes quando estão ficando loucas. Dessa forma, posso lembrar aqui do filme A Beira da Loucura, onde tem uma cena que lembra muito o contexto da cena que está na HQ dela, onde tem um cara escrevendo símbolos na parede. A parte dos dramas pessoais e mortes misteriosas são bem genéricas e que sinceramente já vi em vários outros filmes, séries, animes diferentes. Depois de toda essa explicação, é por isso que eu acho que não houve plágio. No máximo uma inspiração, mas não dá pra afirmar que foi por causa da HQ dela. Na série dá pra perceber também muita influência em mitos gregos. E na HQ dela dá pra perceber muito do cosmicismo originado por H.P. Lovecraft. A quadrinista afirma também que ela fez divulgação de sua obra na Europa, inclusive fazendo uma versão em inglês e por isso deve ter chegado no pessoal da Netflix. O
que eu recomendo fazer é ler e assistir as duas obras e tirar suas próprias conclusões. Minha nota para a série é 7 de 10. Apesar de ter dado essa nota, meio que ela é só a nota da temporada. E para julgar de fato esse tipo de série, acredito que é só quando ela estiver completa, na sua terceira temporada. Porque ficou muitas coisas soltas que podem ser resolvidas nas próximas temporadas e que também podem influenciar na nota geral. A série possui coisas boas o suficiente para te fazer assistir ela mesmo com o final sendo como foi. Só lembrando também que essa é só a minha opinião e não é a verdade absoluta. Vá lá e veja se você gosta ou não da série. Mais uma vez, não se esqueça de me ajudar deixando um like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo aqui no canal, caso já não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!